Mais uma vez, então, boa noite a todas e a todos. Vamos para a nossa quinta palestra. Para os irmãos que estão vendo esse vídeo gravado, nós iniciamos com uma prece Pai Nosso, para a abertura dos trabalhos. Depois fizemos aproximadamente 15 minutos, não chegou a 15 minutos, pouco menos de 15 minutos de uma prática de relaxamento, de pacificação, de permanência em Deus. E agora nós vamos efetivamente iniciar os nossos conteúdos. Antes de iniciar em termos de conteúdo, queria só dar uma faladinha rápida a respeito da prática, essa que nós fizemos agora. Como nós já falamos em outras oportunidades, né, a prática de permanência em Deus, ela é a nossa prática base. Né? É a partir dela que nós começamos a avançar efetivamente no caminho interno, né, para a manifestação da amorosidade fraterna. Então, o ideal é que a gente faça essa prática todos os dias, né? Em algum momento do dia que a gente ache mais apropriado, né? Que a gente reserve um tempo e, aos poucos, né? A gente pode começar com uma prática de 10 minutos, que nem nós fizemos agora, aos poucos ir aumentando para 15, 20 minutos, enfim, o ideal seria algo em torno de 40 minutos a 1 hora de prática diária, dessa prática que a gente chama de prática formal. Tá? Essa prática formal, como eu falei para vocês, ela é livre, né? A gente pode fazer sentado, deitado, olhos abertos, olhos fechados. Quem quiser pode acender um incenso, quem quiser pode botar uma música para meditação, enfim, cada um tem que encontrar a sua melhor forma de fazer essa prática. Não existe uma receita. Óbvio que existe uma linha base, né? Existe vamos dizer assim, um princípio, um conceito, mas a forma, né? Como fazer a prática, cada um tem que encontrar a sua melhor forma, né? A sua melhor forma, o seu melhor horário, a sua melhor rotina para fazer a prática, né? É muito importante, repito, e inclusive o Pai Benedito, né, brinca que Paulinho nos fala, né, que o dia que nós nos desencarnarmos, a primeira coisa que ele vai fazer com a gente é botar do lado assim, ó, faz permanência em Deus, fica praticando aí, horas e horas e horas praticando, né? Então, só para ilustrar a importância dessa prática, né? E na sequência, nas próximas palestras também, nos próximos cultos, os conteúdos que a gente vai abordar vão contribuir muito para o entendimento dessa prática e o porquê, né, nós fazemos essa prática e, na sequência, ainda fazemos a permanência na presença de Deus como o segundo passo, né, o passo mais avançado dessa prática. Bom, semana passada nós conversamos a respeito das dimensões e dos respectivos corpos, né? Falamos dos multiversos que existem, né? As diferentes manifestações energéticas de plano causal, mental, astral, etérico e físico. Cada um com a sua característica, cada um com seu princípio, cada um com a sua vibração energética, né? E em cada uma dessas dimensões nós temos os nossos respectivos corpos. Temos um corpo causal, que é a primeira manifestação, primeira individualização, a gente pode dizer assim, de Deus consciência, né? Onde a partir desta individualização, deste afunilamento, né? Inicia-se então um florescimento individual, né? Como se fosse uma carreira solo, né? Dessa manifestação tempo-espaço,
da consciência Deus, que somos nós, que somos cada um de nós, né? Como consequência desse corpo causal, né, num grau um pouco menos sutil de energia, teríamos o corpo mental. Na realidade são dois corpos, um corpo mental superior e um corpo mental inferior, né? Essa divisão é mais no sentido de entendimento, porque o corpo mental superior, vamos dizer que seria pura energia, já o corpo mental inferior, né, é onde nós temos as manifestações de pré-cognitivas, né, discursivas e não discursivas, e energéticas, né? A manifestação pré-cognitiva e discursiva, cognitiva e discursiva, seria o próprio pensamento, e a cognitiva não discursiva seriam as emoções, né? Então isso também parte lá desse, vamos dizer assim, dessa faixa vibratória do corpo mental. E para dar forma, né, dar um veículo de manifestação para esse corpo mental, né, nós temos, então, o perispírito ou corpo astral, que se encontra na quinta dimensão, né, corpo mental, em princípio, na sexta, e o causal na sétima dimensão. Só uma forma de dividir isso aí, vamos dizer, didaticamente. Em termos de quinta dimensão, nós teríamos, então, o corpo astral ou perispírito, que dá forma, que é um invólucro, que é o corpo de manifestação, então, deste corpo mental e deste corpo causal. E o perispírito, né, ele se manifesta, ele é plástico, ele tem a sua forma, ele tem a sua sensibilidade, e é o veículo com o qual nós existimos, então, nesse plano astral. E esse plano astral, ele também, a gente pode, né, assim, de uma maneira também didática, fazer uma subdivisão em 7 níveis, de acordo com a densidade, né? A gente sabe aí que o astral, por exemplo, na primeira dimensão astral, é onde a gente tem a maior densidade energética, né? Onde tem, vamos dizer assim, onde se encontram, né, por afinidade energética, os nossos irmãos dos espíritos mais, vamos dizer assim, sofredores, né? E de uma maneira bastante também intensa, né? Onde não existe nenhuma organização em termos de, vamos dizer assim, de afinidade energética. Já no segundo nível do plano astral já existe uma certa organização, existem os bolsões energéticos, né, onde os irmãos sofredores se agrupam por linhas de afinidades, de sofrimentos e tudo mais. Depois temos o terceiro nível, que é vamos dizer assim, um astral já um pouco não tão denso, né? Temos entre terceiro e quarto nível, nós podemos dizer que a maioria das pessoas se encontram. Aí depois temos o quinto, o sexto e o sétimo, onde temos aí as cidades, né, astrais e tudo mais. Isso para ilustrar o plano astral. Depois nós temos o plano etérico, onde nós temos o nosso corpo vital, né, que teoricamente a gente classifica como quarta dimensão. E, por fim, a terceira dimensão, ou o corpo físico, ou o plano físico, né, onde nós temos a nossa manifestação neste momento, onde nós estamos com esse nosso corpo físico, com essa manifestação, com essa expressão divina a nível de terceira dimensão. É importante para o nosso trabalho frisar, né, nesse resumo inicial, a questão do nosso corpo, do nosso perispírito, né? Onde nós temos no perispírito ou corpo astral, nós temos vórtices energéticos ou centro-energéticos, né? Que nós chamamos de chakras. E esses centros energéticos, né? Existem centenas de centros energéticos no nosso corpo astral. Existem 7 principais, por uma questão também didática e por eles terem funções, vamos dizer assim, relevantes de captação, de armazenamento e de manifestação energética. Mas o ponto mais importante que eu queria frisar, tá, é que esses centros energéticos, eles estão conectados em todos os corpos. Existe uma conexão sutil, né?
em todos os corpos. E no corpo físico, a conexão seria principalmente com as glândulas, né, que a gente sabe, pituitária, timo, tireoide, desculpa, o coração, fígado, órgãos sexuais e por aí, né? Então, nós temos essa conexão com essas glândulas. Então, o importante é que, uma vez esses centros estando conectados com todos os corpos, né, qualquer manifestação, qualquer alteração, qualquer manipulação desses chakras através do plano físico, seja por passes magnéticos, por banhos, por alimentação, por imposição de mãos, enfim, por várias técnicas que a gente sabe que existem, elas alteram, né, essa configuração energética, refletindo para cima, vamos dizer assim, a nível sutil, nos demais corpos. Então, aquilo, muitas vezes, né, que a gente faz no amparo, no terreiro, nós fazemos no plano físico, nós atuamos no plano físico, mas ele tem, vamos dizer assim, repercussões até o plano mental, né, e quem sabe no causal. E consequentemente, também, o sentido inverso também é válido, né? Então, a partir de manifestações de pensamentos, né, de emoções a nível de corpo mental, né, isso também vem se, vamos dizer assim, se densificando através do perispírito e pode chegar até o nível físico, né, causando doenças, né, causando transtornos. Então, a desarmonia ou pensamentos com característica negativa também tem influência no nosso corpo físico. E o nosso corpo físico também tem influência nos demais corpos. Então, é importante a gente ter clara esse fluxo, né, esse vaso comunicante energético que existe nos nossos corpos todos, basicamente conectados através dos chakras, dos centros energéticos. E é através desses centros que a gente busca, muitas vezes, a cura, né, que os consulentes vão buscar amparo e tudo mais. E não é à toa, por exemplo, que as terapias alternativas, né, elas dizem que 90% das nossas doenças físicas são de origem psicossomáticas, né? Não é à toa, né? Então, isso aí já é bastante sabido, né, em várias medicinas antigas, orientais, né, que inclusive os gregos, né, mente sã e corpo são, sabem disso, já vão mapeado, já sabiam desse princípio. Então, só queria frisar esse ponto em relação ao conteúdo da semana passada. Bom, dando continuidade, então, hoje, antes de continuar, vamos aqui, né, para fechamento desse tema que a gente estudou na semana passada, conforme a gente já combinou, eu trago aqui uma passagem do Evangelho, né, para ilustrar o nosso conteúdo. Como a gente falou de dimensões e corpos, tá? A melhor passagem que eu vejo nesse sentido no Evangelho é em João 14, 2, que diz o seguinte: na casa do meu pai há muitas moradas. Né? Então, o que isso quer nos dizer? Né? Que Jesus estava dizendo que não existia somente o plano físico ou essa terra, né? Ou essa condição, essa morada que nós estamos. Né? Que no reino de Deus, na onipotência, onipresença e onisciência de Deus, na consciência omega, existem várias moradas, ou seja, para a física quântica isso se chama multiversos. Né? Então, é mais uma conexão, né? Mais um olhar do Evangelho, de acordo com a nossa teologia, que nos traz, vamos dizer assim, esse entendimento de várias moradas ou vários planos, várias dimensões de manifestação energética. Tá? Bom, hoje o que nós vamos conversar especificamente? Tá?
A cura, né, que nós tanto falamos, né, felicidade, cura, né, a gente pode dizer que ela tem 3 aspectos para nós na teologia de Caritas, né? A cura, ela pode ser pontual, ela pode ser causal ou ela pode ser consciencial, né? E essa cura ainda, ela pode, vamos dizer assim, também ocorrer em 3 instâncias, né? Primeiro, em nós, individualmente, né? Na nossa, vamos dizer assim, busca pela manifestação de um coração amoroso, a gente naturalmente vai fazendo esse autoamparo, né? E a gente vai buscando essa cura pontual, causal e consciencial. Então, essa cura pode acontecer em nós, pode acontecer num irmão encarnado que vai ao centro buscar amparo de algum sofrimento específico, e também os nossos irmãos que estão desencarnados, né? Que é o trabalho ou de desobsessão, ou de resgate, ou enfim, de encaminhamento, tá? Então, essas são os tipos de cura que a gente trabalha na teologia de Caritas, tá? A cura pontual, ela é como se fosse que nós tomássemos uma aspirina para uma dor de cabeça, né? Nós estamos ali tratando pontualmente de uma questão específica, momentaneamente, por exemplo, é como um passe magnético, né? Ou um banho de ervas. Eles tratam naquele momento ali aquele desequilíbrio específico, né? Energético, eliminando a dor de cabeça, mas a causa ainda continua, né? Nós não tratamos da causa, nós simplesmente eliminamos ali a dor naquele momento, né? Tanto é que um banho, um passe magnético, ele tem um período, uma validade, um período de duração, né? Que pode variar aí de 48 horas, 72 horas, não mais que uma semana, né? Vamos dizer assim, a validade de um passe magnético, de um banho de ervas e esse tipo de terapêutica, né? Então, isso aí a gente chama, então, de uma cura pontual, naquele momento, naquele ponto específico, por um tempo específico, então a gente consegue o alívio daquele sofrimento, né? Mas, se a gente não trata a causa, né, essa manifestação de sofrimento, essa dor de cabeça vai voltar, né? Então, a cura causal, então, ela se faz através da mudança de comportamento, né? Que comportamento é esse que a gente está falando, né? São aquelas situações, aqueles padrões mentais, aqueles padrões energéticos, aqueles padrões emocionais de comportamento que já está, vamos dizer assim, cristalizado em nós, que geram, né, o sofrimento, que geram negatividade, né? A negatividade nada mais é do que a geração desse sofrimento, a causa desse sofrimento. É a lei de causa e efeito, por isso que se chama causalidade, né? Tudo que se faz, né, tem uma causa, tem uma causa e um efeito. É que nem uma pedra, né, que quando a gente joga uma pedrinha num lago, né, a gente joga a pedra, forma aquela onda e aquela onda vai se propagando, né, até o final do lago. A causa é a pedrinha que nós lançamos e o efeito são as ondas se propagando no lago. Então, o trabalho de cura causal, ele já é, vamos dizer assim, mais complexo, né? Porque ele envolve um esforço maior, né? Uma conscientização desses comportamentos, desses padrões pessoais de de solidão, de desamorosidade, de orgulho, enfim, de situações que nos afastam, né, desse, vamos dizer assim, da condição da amorosidade fraterna, nos causam o autocentramento,
nos levam para uma situação mundana, né, que gera todo esse desequilíbrio energético que todos nós vivemos. Então, quando nós buscamos uma cura causal, nós buscamos, então, trabalhar esses fatores desarmônicos que geram esses desequilíbrios, né? E na teologia de Caritas, nós trabalhamos esses desequilíbrios, essas condições, esses padrões, esses comportamentos, através, né, das práticas que nós falamos anteriormente, seja através da permanência em Deus, né, ou seja através da permanência na presença de Deus. Essas duas práticas, elas permitem, né, elas nos dão condições de, aos poucos, nós irmos tendo essa clareza, essa lucidez, esse florescimento da amorosidade fraterna e, consequentemente, buscando essa cura causal. Já a cura consciencial, ela já, vamos dizer assim, é uma cura bem mais profunda, né? Nós estamos falando, então, já de uma manifestação natural e, na maior parte do tempo, da amorosidade fraterna, né? Onde houve realmente uma mudança total e completa, né, no nosso comportamento, nos nossos pensamentos, nas nossas emoções, e todos eles são determinados, são resultados, são frutos, são manifestações, são florescimento desta amorosidade fraterna em nosso coração, né? Muitas vezes isso é trabalho de uma vida inteira, ou de muitas vidas, né? Essa cura consciencial. E é o que todos nós buscamos, né? Nós falamos, né, que o objetivo, na última aula, né, um dos objetivos da encarnação é gradativamente, através dessa causalidade terrena, e purificando, né, as negatividades cristalizadas no nosso perispírito. E é justamente isso, né? Essa purificação do nosso perispírito, ela acontece ao longo das vidas, vida após vidas, né? Então, esse é o terceiro nível de cura que a gente trabalha na Umbanda de Caritas, tá? Bom, em termos de cura individual, é isso que eu falei agora, né? Cada um no seu íntimo, né? Fazendo essas práticas de permanência em Deus e de permanência na presença de Deus, vai trabalhando essas questões internas, vai buscando a conscientização. Já a questão, por exemplo, da consulência, né, que procura o terreiro, nós temos lá a aplicação de passes magnéticos, temos a aplicação de quando necessário, procedimentos de apometria, temos a instrução, né, o amparo dos mentores, seja em caboclo, seja em pretos velhos, seja em Exu, seja qualquer linha de trabalho que for, o amparo, né, o acolhimento do irmão, sempre com uma palavra de orientação, buscando, né, nessa palavra de orientação, essa cura causal que nós estamos falando, né, já que o passe magnético que o caboclo lá, por exemplo, aplica, ele tem essa característica mais de uma cura pontual. Já a conversa, né, com o mentor, ele busca essa sensibilização para buscar essa cura causal, essa modificação no padrão energético, no padrão emocional, no padrão mental, para uma mudança de comportamento, para uma redução de negatividade e aumento de positividade e manifestação dessa amorosidade fraterna. E, por último, nós temos que os irmãos desencarnados, né, que recebem amparo no terreiro, né, esse sim, a gente tem vamos dizer assim, um procedimento, né, específico, né, porque basicamente esse trabalho é desenvolvido pelos mentores que estão desencarnados, e a gente tem basicamente 5 passos, né, para o amparo
nessas dimensões de sofrimento. Quando a gente fala nessas dimensões de sofrimento, nós justamente estamos falando lá naquela subdivisão do plano astral, estamos falando ali no segundo nível, tá? Na segunda dimensão, na segunda subdivisão. Por quê? Porque na primeira dimensão astral, o sofrimento é tão grande, mas tão grande, né, que o nosso irmão, que o espírito, ele não consegue nem sequer se dar conta de que existem espíritos ali, mentores, espíritos de luz, buscando auxiliar, né? O sofrimento é tão grande que só existe o sofrimento, é o ciclo, né? É o looping de sofrimento intenso, e ainda não existe, né, um espaço para esse resgate, para esse amparo, né? Mas já na segunda dimensão, onde existem esses bolsões mais organizados, com, vamos dizer assim, uma situação não tão densa, né? Ali já existem espíritos que podem ser resgatados, né? Então, o primeiro passo, né, desse amparo é a identificação, né? Os mentores, as falanges, né, os trabalhadores espirituais das 21 linhas que nós trabalhamos, sejam boiadeiros, cangaceiros, piratas, marinheiros, malandros, ciganos, exus, bombogiras, enfim, também vamos ver isso mais adiante, mas nós temos 21 linhas de trabalhos, e eles, cada um com a sua especialidade, com a sua função, trabalham nesse amparo extrafísico, tá? Então, a primeira etapa é justamente essa identificação, o contato, né? Identificar o espírito que precisa de amparo, né? Ou numa localização específica, ou num bolsão de sofrimento, enfim. É aquele espírito, né, que já chegou num certo grau de expurgo, vamos dizer assim, de consumo daquela causalidade, daquela negatividade que impedia ele de evoluir, mas ele já consegue, vamos dizer assim, ter um pequeno ainda, mínimo grau de entendimento do que está acontecendo, e ele, vamos dizer assim, passa a estar apto a ser resgatado. Então, o primeiro ponto é identificar esses espíritos sofredores que podem potencialmente serem resgatados, né? O segundo passo é o contato, né? Que é efetivamente o resgate desse espírito, né? Retirar esse espírito dessa localização, desse bolsão, desse campo, né, energético que mantém ele aprisionado, né? Então ocorre a retirada, ocorre, né, vamos dizer assim, ou ocorre muitas vezes a destruição de um determinado local, né? Ou uma construção, alguma coisa que mantinha esse espírito aprisionado ali, então ocorre esse contato, ocorre essa desmobilização daquela estrutura energética que mantinha ele preso ali. O terceiro passo é a proteção, né? É a segurança de todos os que estão envolvidos nesse, vamos dizer assim, nesse amparo, nesse resgate. Por quê? Né? Muitas vezes, nesses bolsões de sofrimento, eles são controlados por determinadas entidades, né? Que, vamos lá, utilizam esse sofrimento, essa energia para outros fins, né? Para fins de obsessão, para fins de inclusive se nutrir dessa energia negativa, enfim, vai longe, né? As possibilidades que para nós aqui passa em termos de entendimento, não ainda é muito pouco, né? Mas a gente sabe que vamos dizer assim, as possibilidades da manipulação desses espíritos sofredores e dessa energia é muito grande por seres vamos dizer assim, de maior negatividade. Então existe, né, vamos dizer assim, um certo embate, né, um conflito para a retirada desses espíritos de lá, porque esses outros espíritos com maior negatividade, eles não querem perder, né, essa fonte, né, de recursos deles, vamos dizer assim, né? Então existe, junto com essas 21 linhas de trabalho, por exemplo, existem os cangaceiros, né, que fazem a proteção do entorno do local onde está sendo feito o trabalho, né? O quarto passo, então, uma vez feita a identificação, feito o contato e a proteção daquele espírito ou espíritos, né,
existe o transporte, né, que é a retirada, né, daquela massa, daqueles espíritos, daquela situação, né, daquela característica energética a qual eles estavam subjugados, da qual eles estavam presos, e por afinidade energética, inclusive, né? E, por último, o tratamento, que é um tratamento íntimo, né, que é um trabalho a nível consciencial, né, um tratamento causal, e que trata, né, tanto pontual, causal e consciencial, trata aquele espírito sofredor de uma forma completa, né? Muitas vezes nós temos no terreiro, né, o que a gente chama de puxada, né, que é justamente o mentor, né, o nosso guia, ele utiliza a nossa energia vital para dar um choque energético nesse espírito, para que ele consiga, né, sair daquele estado, recuperar, né, a sua consciência, buscar esse tratamento pontual, causal e consciencial, e poder avançar nesse tratamento e passar para dimensões um pouco mais sutis, talvez para um hospital, para um pronto-socorro em tratamento, ou, enfim, para outras situações onde ele possa receber uma atenção melhor, possa avançar na sua caminhada e no seu tratamento, tá? Esses são os 5 tipos de 5 passos, vamos dizer assim, desculpa, do tratamento, do amparo dos irmãos extrafísicos, né? E tem vamos lá, um sexto, né, passo que a gente coloca, né, que na realidade é a necessidade dos médiuns trabalhadores estarem, né, dispostos, né, a realizar o trabalho, a doar sua energia, né, nossa energia orgânica, que é utilizada nesse trabalho, o ectoplasma, né, que é uma energia, conforme a gente já falou na última palestra também, é uma energia que ela é produzida pelo nosso corpo vital, né, e que é extremamente importante nesses amparos, né, principalmente extrafísicos, para a cura desses irmãos que estão em sofrimento. Então, hoje, nós falamos basicamente, né, sobre a cura que nós buscamos na teologia de Caritas, né? Essa cura, seja ela pontual, causal ou consciencial, seja ela em nós mesmos, nos nossos irmãos encarnados e nos nossos irmãos desencarnados, né? Então, essa é uma, vamos dizer assim, uma das nossas formas de fraternidade, de amparo e de acolhimento dos irmãos que buscam, né, a nossa casa para atendimento. Sabendo também que muitas vezes, quando um irmão encarnado vem para a nossa casa, vem para o terreiro, ele traz no plano astral ali, provavelmente 10, 15, 20 irmãos por afinidade, né? E esses irmãos também são, por sua vez, tratados, são orientados e também são, vamos dizer assim, trabalhados a nível de cura pontual, causal e consciencial. Então, é um trabalho realmente muito lindo, né? Muito amoroso, muito gratificante e que é o nosso objetivo, né? Enquanto umbandista, é justamente trabalhar no amparo dos irmãos, sejam encarnados ou desencarnados, e principalmente nós também, né? Porque é aquilo que a gente fala, né? O umbandista, ele não é só um bandista no terreiro, né? O umbandista, ele é um bandista principalmente fora do terreiro, ele é um bandista quando ele está com a família, quando ele está com os amigos, quando ele está com os colegas de trabalho, enfim, com os desconhecidos na rua, em qualquer situação, né? O coração amoroso, a fraternidade, a amorosidade fraterna, né? Ela se manifesta, né, em qualquer situação. À medida em que a gente começa na prática, começa a trabalhar, ela não tem hora específica para se manifestar, ela se manifesta o tempo todo, né? Basta que a gente permita que essa amorosidade brote no nosso coração. E, naturalmente, a gente começa realmente a sentir um calor, né? Vamos dizer assim, um aconchego maior, gradativamente aumentando, e vai, enfim, depois nós vamos falar noutra palestra, no outro culto, sobre os sintomas
da manifestação desse amor fraterno, dessa amorosidade fraterna em nós e enfim, o que isso nos traz. Bom, já falei demais por hoje, já são 20h52. O que eu tinha para compartilhar na noite de hoje era isso. Eu deixo aberto a perguntas, comentários, observações, enfim, fiquem à vontade. Oi, tá no mudo. Bom, agora eu vou falar. Fala. Gente, muito boa noite, tá? Eu estava sem câmera que eu cheguei atrasada, mas muito importante, assim, mais do que eu ouvi o irmão, que ele tem coisas sempre maravilhosas para falar, vocês também no dia da gira e aqui, porque assim, ó, a cura, como ele explicou, ela tem essas 3 etapas, só um pouquinho. Ela tem essas 3 Sério? Não, só um pouquinho. Brilhante, ainda Tá, morreu. já vou. Ela tem essas 3 etapas, né? E a cura que a gente almeja para mim, para ele, para você, é a cura total, é das 3 etapas. Então, às vezes a gente acha, não vou falar nada, mas às vezes o irmão que está lá na consulência precisa daquela frase que tu estava para ouvir, porque água mole em pedra dura tanto bate até que fura, sabe? A gente fala para a gente ouvir mesmo, porque o primeiro ouvido é o nosso. Então, o poder da repetição, ela tem esse dom. Esse dia eu estava vendo um yogi falar que uma coisa é ler sobre Deus, outra coisa é falar sobre Deus, outra coisa é experimentar Deus. E o nosso intuito aqui é experimentar. A gente quer a experiência. Então, se a gente não experiencia em nós, falando nossas coisas que acontecem, me aconteceu tal coisa, às vezes é bom você sentar com o irmão, tomar um café, um chimarrão e falar sobre suas experiências, porque é uma forma de você se auto-perceber, sabe? Então, falem com a gente gosta de ouvir. Com certeza. E é só isso, eu adorei. Então tá, pessoal, né? Se nem mais um irmão ou irmã quer falar, vamos ver aqui. Acho que não. Então, mais uma vez, agradeço a presença de todas e de todos por esta oportunidade de poder estar falando, como a Rai falou, né? Na realidade, né, a primeira pessoa que está escutando sou eu, né? Então, é muito importante esse processo, né? E convido a todos, então, para a nossa prece de encerramento. E vamos lá. Pai nosso que estais nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino. Seja feita a vossa vontade, assim na terra como nos céus. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto de vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Em nome do Pai, do Filho, do Espírito Santo. Amém. Então, mais uma vez, uma boa noite a todas e a todos, e até semana que vem. Grande beijo.